semana da consagração, e você sabe que a gente vai dedicar um tempo maior à oração, às 5 da manhã, às 3 da tarde, às 19 da noite, de segunda a sexta-feira. Mas nessa semana nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos, nessa semana, também fazer a semana do 5G. Garra, gentileza, generosidade, gratidão e genialidade. O que eu quero dizer com isso? Cada dia da semana será um G. E nesse dia a gente tem uma tarefa para executar. E nós vamos dar algumas sugestões durante esse mês do que a gente pode fazer. Por exemplo, no dia 27, segunda-feira, vai ser o G de garra. Nós vamos desenvolver uma atividade que exija muita garra da nossa parte. O que a gente está sugerindo? Você que anda protelando fazer caminhada, ir na academia mais cedo, eu quero encorajar você a ter muita garra, para você acordar mais cedo e fazer 1 hora de caminhada. A Camila, esposa do Eduardo, está fazendo caminhada às 5:30 da manhã com a irmã Miriam. Olha que legal, precisa ter muita garra para fazer uma caminhada nesse horário, então eu sugiro para você fazer isso. Sabe, minha irmã, você que pediu para o seu marido, para ele fazer um serviço doméstico, consertar a fechadura do banheiro, e ele está 3 meses sem fazer isso? No dia 27, no dia da garra, ele vai superar essa sua inércia, e ele vai consertar a fechadura. Olha, viu Celso? Ela está te apoiando porque precisa ter muita garra para fazer isso, tá? No dia 28, gentileza, por exemplo, o Nelson Júnior vai deixar as pessoas passarem da vez no trânsito com toda a gentileza, vai acenar para quem buzinar xingando ele, vai desejar a paz do Senhor, vai ser gentil. A gente vai cumprimentar um gari que trabalha para deixar a cidade melhor para a gente, vamos dizer que eles são importantes. Aí vem o dia da gratidão, que é a quarta-feira, dia 29, quero encorajar você a escrever uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, para agradecer a Aninha. Aninha, como você toca bem teclado, todas as vezes que você toca, o meu coração fica assim enebriado, como Deus usa você. Faça uma mensagem de WhatsApp, mas eu prefiro que você escreva uma cartinha à mão, dizendo o quanto uma pessoa é importante para você, da igreja, da sua família, etc. Aí vem o dia 30, que é da generosidade. Eu queria ver se você pensa em alguém que está passando por uma situação financeira difícil, que você pode fazer uma doação. Seja generoso. Às vezes tem alguém que precisa desabafar, precisa ser escutado. Tenha a generosidade de emprestar os seus ouvidos para esta pessoa. E a gente encerra o mês de outubro, no dia 31, com a genialidade. O que a gente está propondo como genialidade? Nós estamos propondo que você faça alguma coisa com as suas próprias mãos. Por exemplo, eu falei hoje de manhã que a minha especialidade é bolo de morango. E eu vou fazer um bolo de morango, eu vou dar para o irmão Celso, de presente para ele, ele vai ter que comer em nome de Jesus. E é bom esse bolo. Então, você faz alguma coisa com artesanato, você vai criar. Peguem dicas com a irmã Andréa Gonçalves, que ela vai te ensinar tudo sobre artesanato, ou seja, algo que você vai produzir com as suas mãos, para você presentear alguém. Esse é o propósito da semana 5G, que fecha essa semana de consagração. Durante os cultos, a partir da semana que vem, cada dia a gente vai dar um destaque para um desses Gs, e eu quero convidar você a participar, tirar uma foto do que você fez, e você vai mandar para um WhatsApp, e vocês vão entender como isso vai funcionar no final da nossa semana da consagração, tá bom? Espero contar com a sua companhia, nas lives de oração às 5 da manhã, nos cultos às 15, que serão presenciais, às 19, e participando da semana do 5G. Muito bem, eu quero convidar a minha assistente de pregação, porque nós estamos no mês das crianças, e a Laurinha é a minha linda assistente de pregação hoje. Ela vai nos ensinar como entender esse texto importante do 2º livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. Se você está com a sua Bíblia, vou pedir para você abrir. Se você nos visita, como nós temos pessoas que nos visitam nesta noite, são todos muito bem-vindos. O Daniel trouxe amigos aqui, a Carol também, todos são muito bem-vindos.
Segundo livro de Reis, capítulo 2. A Laura vai ler do verso 19 até o verso 22, e eu vou, com muita alegria, ser o assistente que vai segurar o microfone para ela. Fofurômetro vai explodir. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podem ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E ele disse: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e assim disse o Senhor: purifiquei essa água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Uma salva de palmas para minha assistente. Obrigado, Laura. Quero orar mais uma vez. Pai querido, abençoa a tua palavra que foi lida, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos oriente a entender a tua palavra e aplicar a tua palavra nos nossos corações, na nossa jornada pelo chão da vida, nas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Senhor, permita que esse texto se transforme num texto vívido para cada um de nós nesta noite, para os irmãos que estão aqui, para as pessoas que nos visitam, que estão no templo, para aqueles que nos acompanham através da transmissão online também. Fala com a gente, Pai, e que a gente tenha a simplicidade de uma criança para entender a Tua palavra e render o nosso coração ao Senhor. Bondosamente pedimos isto, oramos por isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é o tema da nossa conversa, purificando vidas amargas e estéreis. Gente, esse episódio bíblico, ele traz a narrativa do segundo milagre que o Eliseu fez. Você sabe que depois de Jesus, a pessoa que Deus mais usa como instrumento para fazer milagres é o profeta Eliseu. O Eliseu faz milagres e que Jesus encontra eco nos milagres que Jesus faz. E é interessante, eu não sei se você já prestou atenção, existem 3 milagres que o Eliseu faz que diz respeito às águas. 3 milagres. O primeiro dele é esse aqui. Ele faz um milagre purificando a água amarga de uma fonte natural de Jericó. O segundo milagre é aquele no capítulo 6, em que um ferro do machado cai no rio, e o Eliseu ora e esse ferro flutua. E o último milagre é aquele em que ele prediz que haverá chuva, haverá muita água, e o tempo de seca em Israel vai desaparecer. Uma curiosidade, por que isso acontece? Porque no Antigo Testamento, especialmente nesse texto, nesse contexto, havia uma crença das pessoas em Israel, influenciados inclusive pelas outras nações que não tinham Deus como seu Senhor, de que as águas, tudo que dissesse respeito à água, tivesse sob o controle de Baal, um ídolo. As pessoas se curvavam diante de Baal num tempo de seca para clamar por chuva. E é por isso que Eliseu realiza esses milagres, porque Eliseu quer mostrar que Deus está no controle não apenas da água, mas de tudo. Mas isso é só curiosidade. Do que esse episódio trata? O texto fala que o Eliseu recebe a visita de um grupo de homens que habitam em Jericó. Jericó é uma cidade bonita, é uma cidade que ela é bem localizada, mas Jericó tem um problema. Esta cidade bem localizada, essa cidade bem bonita, ela não tem 2 coisas que são essenciais para a sobrevivência de quem habita numa cidade. Não tem água potável, as águas são amargas, e essas águas amargas, ela tem uma influência muito grande no cultivo, no plantio da terra. Essas águas amargas que não podem ser bebidas, porque o verso 21, verso 22, diz que pessoas que bebiam essa água tinham problemas. Os estudiosos dizem que nesse texto e nesse tempo, as pessoas que bebiam essa água podiam ter uma infecção que poderia levá-los à morte. É por isso que o verso 22 é tão enfático, que ele purifica as águas e elas não vão mais produzir morte.
Alguns acreditam que uma mulher que estivesse grávida, que tomasse um copo dessa água da fonte natural de Jericó, poderia vir a sofrer um aborto espontâneo. Esta cidade bonita, arquitetonicamente bem localizada, boas construções, faltam duas coisas que são essenciais para o ser humano sobreviver no contexto do Antigo Testamento. Falta água, não tem água potável para viver. Como é que você vive numa cidade em que você não tem um copo de água para tomar? Como é que você sobrevive num dia de verão, de primavera quente, sem água para tomar? E a terra, você lembra que no Antigo Testamento, o principal ponto da economia, o que é forte na economia global é a agricultura. Tudo que eles plantam, nada vinga, porque há esterilidade na terra. Um lugar bonito, um lugar agradável, uma cidade em que você quer morar. Imagine a cidade que você sonha em morar, que não seja Mogi das Cruzes. Imagine você querendo ir para o Nordeste, para uma cidade linda, chamada João Pessoa. Aí você muda para João Pessoa, você não tem água potável, você tem que sair de João Pessoa para ir para outra cidade, comprar água, estocar na sua casa, você vai ficar frustrado, você vai querer mudar. Imagine você que gosta de uma hortinha lá no seu quintal, não produzir absolutamente nada do que você planta, tudo morre, porque essa terra tem esterilidade, essa terra não jorra vida, essa terra jorra morte. Esse é o problema que aqueles homens levam para Eliseu. E o texto diz que Eliseu ouve esses homens e, por intermédio do poder de Deus, Eliseu realiza um milagre e aquelas águas deixam de ser amargas e se tornam águas que podem ser consumida. O que essa história tem a ver com a gente? Preste atenção, olhe para mim. Essa história nos ensina três verdades que saltam desse texto aos nossos olhos, e eu queria rapidamente compartilhar com vocês. Primeira verdade é essa daqui: a aparência de uma vida bonita e saudável pode esconder uma vida amarga e infeliz. A aparência de uma vida bonita e saudável pode esconder uma vida amarga e feliz. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Cidade de Jericó era uma cidade bonita. Cidade de Jericó era bem localizada. Aparenta ser um lugar top para se morar. Aparenta ser um lugar onde você vai tirar selfies e vai postar no Instagram, e o seu Instagram vai ter muitas curtidas, porque era um lugar muito top. A aparência de Jericó é a aparência de um lugar ideal para você viver. Só que Jericó não dá para os seus habitantes duas condições essenciais para a sobrevivência: não tem água potável, e a sua terra ela é improdutiva. E quando eu leio essa história para mim é um retrato das pessoas dos nossos dias, dos dias de hoje. De gente que aparentemente vive uma vida que está tudo bem. De gente que tem uma aparência de que está bem situado na vida, que vive uma vida leve, que vive uma vida saudável, mas isso é só aparência, porque as condições desta vida não são condições de uma vida saudável, são vidas estéreis, são vidas amargas. Os habitantes de Jericó, que moram nessa cidade bonita, nessa cidade que tem uma fotografia legal, esses homens, aparentemente que estão felizes, eles estão infelizes. Isso é um retrato de muitas pessoas nos nossos dias, que vivem uma felicidade de Instagram, uma felicidade de rede social. Por fora estão sorrindo, por fora são bonitos, por fora tem um corpo bem definido, por fora tem um quadro na parede da sua sala, com os diplomas que você já conseguiu conquistar no mundo acadêmico.
Dentro da carteira tem cartão de crédito, de todos os tipos de banco. Tem uma conta bancária linda. Usam roupas de marca. Aparentemente são felizes. Aparentemente vivem uma vida saudável. Mas não passa de uma Jericó. Uma cidade onde há amargura e há esterilidade no ponto de vista existencial. Há muita gente que se parece com essa cidade de Jericó nesse texto. Gente estéril, gente que não gera vida, gente que não jorra vida, gente cujos relacionamentos são frios, gente cuja relação com as pessoas é morta, tem morte no relacionamento. Com tristeza eu atendi uma vez um homem que se divorciou, e de boa, em consenso com a esposa, um divórcio aparentemente muito tranquilo, e a filha dele, desde aquele dia do divórcio, jamais voltou a falar com ele, jamais. A mãe dela tem relacionamento bom, os outros 2 irmãos têm um relacionamento bom, mas ela nunca mais falou com o pai, há 16 anos. Relacionamento estéril, sem vida. Cartões de Natal que não têm resposta. Convites para um jantar que nunca são atendidos. Gente que vive uma vida estéril. Gente que o relacionamento morreu. Muitos de nós conhecemos pessoas assim, e muitas vezes nós somos essas pessoas. Você se identifica com o que eu estou descrevendo? Você vive uma vida de aparência? Você vive uma felicidade de Instagram? Porque no Instagram a gente posta aquilo que a gente quer postar. Porque no Instagram nós damos para a nossa vida a cara que a gente quer dar. Eu já vi gente tirar foto no restaurante, estavam brigando, discutindo, mas aí coloca olha, vamos fazer uma foto, sorri agora que a gente precisa postar. A felicidade do aparentar ser. Eu já preguei aqui sobre a parábola da figueira seca, em que Jesus, andando com fome, ele encontra essa figueira, perto da estrada que vai para Betânia, e ele vai nessa figueira, as folhas estão verdes. Quando tem folha verde, isso indica que tem fruto, que tem figo. E ele balança a árvore e não cai nada, porque aquela figueira só tem aparência, só tem folhas. Quantos de nós somos como essa figueira? Aparentemente, estamos felizes, bonitos e satisfeitos. Mas por dentro é só folha seca, gente amarga, gente estéril, gente que não gera vida, gente que não abençoa os outros, gente egoísta. É possível que essa lição seja a lição mais importante que você precisa pensar nessa noite, porque a aparência de uma vida bonita e saudável pode esconder uma vida amarga e infeliz. A gente pode estar assim, sorrindo por fora, mas por dentro a nossa vida está sangrando, e a gente precisa entender que não é essa vida que Deus deseja que a gente viva. Há uma segunda verdade que eu quero compartilhar nesse texto. Trate dos seus problemas na sua origem e com a ajuda da palavra de Deus. E o Eliseu foi à nascente, e ele jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, eu purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Trate dos seus problemas na origem e com a ajuda da palavra de Deus. Note que o Eliseu ouve a queixa desses homens. A gente não tem água potável, a nossa terra é improdutiva. Aí olha que coisa interessante, o Eliseu pede um prato, uma tigela nova, zerinho,
encomendou da Tupperware, chegou, é novinho. Ele coloca um pouquinho de sal, e aí o texto diz que ele se dirige à nascente. Usar uma expressão mais dos nossos dias, ele vai na cabeceira da fonte natural de Jericó. E ele despeja o sal lá. Ele não pega o sal e ele vai despejando em toda a fonte. Ele não pega o sal e ele chega na terra e ele vai derramando sobre a terra enquanto ele está passando. Ele pega o sal e ele vai na fonte, na cabeceira. Ele vai na causa do problema. Ele vai no sintoma do problema. Ele não quer alcançar a consequência. Ele quer combater a causa. Abrir um parênteses. Você que é cristão e nos acompanha, se você tem um lado místico e esotérico, eu queria desincentivar você a ter. Porque você que está olhando para o pratinho novo, você que está olhando para o sal, e você que está pensando assim, rapaz, o pastor agora, o que ele vai falar? Ele vai falar para a gente comprar uma tigelinha nova, colocar um pouquinho de sal, e nós vamos tratar os nossos problemas na nossa origem. Se eu tenho um problema de casamento, o pastor vai receitar que eu pegue esse pratinho novo, coloque um pouquinho de sal e jogue na minha cama de casal. O pastor vai pegar esse problema de sal e o meu problema financeiro, eu vou abrir a minha carteira e vou colocar esse sal na minha carteira e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, isso aqui é supérfluo. O poder de transformação não está no prato novo, não está no sal. O poder de transformação está numa afirmação. Assim diz o Senhor, palavra do Senhor. É a palavra que transforma. E essa verdade que está no texto nos ensina que todas as vezes que nós tivermos um problema, nós precisamos tratar esse problema na sua causa, na sua fonte, na sua raiz. E a gente precisa tratar usando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá condição, direção e instrução para a gente lidar com os problemas. Às vezes os nossos problemas estão nos nossos relacionamentos. Quantas pessoas têm problema de relacionamento conjugal? Brigam demais. E dizem assim para o pastor, eu não aguento mais brigar. Eu brigo todas as vezes. E aí você começa a conversar, aí você descobre que o casal não consegue conversar, eles gritam. E eles se insultam. Eu preciso tratar esse problema aqui, que suscita ira no relacionamento, que suscita essa briga, esse hábito horrível de gritar, de ofender, de não deixar o outro falar, eu estou sempre cortando. Eu preciso tratar a fonte do problema. E eu pergunto, qual é o seu problema hoje? Você sabe falar qual é a fonte, qual é a origem? Às vezes o nosso problema de relacionamento está porque nós temos um vício na pornografia, e esse vício na pornografia que a gente esconde, afeta o nosso relacionamento com a nossa esposa e com os nossos filhos. Não adianta fazer aconselhamento. Não adianta pedir oração, se você está disposto a manter esse vício. Você tem que combater esse vício. Na sua origem. Você vai precisar de aconselhamento bíblico. Às vezes você pode precisar de uma orientação psicológica. Eu preciso tratar o meu problema na minha causa, na raiz, na fonte, no nascedouro dos meus problemas. Eu preciso ir lá na cabeceira dos meus problemas e despejar o sal da palavra de Deus. O que eu preciso fazer para modificar esse meu temperamento explosivo? Preciso tratar. Há pessoas que têm dificuldade de relacionamento com os outros, porque sofreram um trauma.
sofreram um abuso moral, um abuso sexual. Você não pode viver a vida sem tratar esse problema. É dolorido, é doloroso, mas a gente tem que tratar esse problema. Você precisa de alguém para te ajudar. Porque se você não tratar esse problema, você vai viver a vida sendo infeliz. Você vai ser incompleto. Falta alguma coisa. Um pecado de estimação. Vai na mesma linha. Se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que tratar esse meu problema. Preciso da ajuda da palavra de Deus. Você briga por causa de ciúmes infantis? Você é do tipo que quando o seu marido atrasa 10 minutos, você já está estressada. Quando ele chega, você já faz um interrogatório. Já cheira a roupa dele. Já pega o celular. Já fica implicando. Cuidado com isso. Isso mata relacionamento. Como é que seu casamento vai melhorar? Eu tenho que tratar a fonte do meu ciúmes infantil. Às vezes não está no meu relacionamento aqui. Está num problema que eu tenho lá atrás. Tenho que tratar. Eu preciso ir lá na fonte. E nós temos, irmãos, a palavra de Deus para nos ajudar. Quando a gente localiza a causa do problema, procure ajuda com alguém que conheça a palavra de Deus para te orientar. Onde é que você joga o sal? O que você precisa fazer para você mudar? Sem isso, nós vamos continuar andando em círculos na vida. Finalmente, há uma terceira verdade que esse episódio nos ensina. Deus pode transformar vidas amargas e estéreis em mananciais de vida. E o Eliseu foi à nascente, ele jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Se você tiver a oportunidade de visitar Israel, a irmã Ana e o irmão Joaquim vão, em breve. Essa fonte de Jericó existe. É um ponto turístico, onde as pessoas tiram foto, e se você vai numa caravana, os pastores leem esse texto, e eles falam: olha, bebe dessa água aqui, e as pessoas tomam aquela água, e essa água ficou boa até hoje, porque nós temos um Deus que é capaz de transformar uma fonte de água amarga, numa fonte de água potável, consumível, para nossa alegria e para a glória dele. Este episódio, gente, nos ensina sobre o poder de Deus em transformar situações que causam amargura e esterilidade na nossa jornada pelo chão da vida. Esse texto nos ensina que Deus tem todo o poder para reverter situações em que nós, humanamente falando, não podemos fazer absolutamente nada para mudar. Mas há um Deus que tem esse poder. Deus que tem o poder de pegar algo que está deteriorado e transformar isso em algo bom. Deus tem o poder de fazer com que a nossa vida, que jorra a morte, às vezes a sua vida jorra a morte. As suas palavras são palavras que destroem pessoas. Suas palavras são palavras que amaldiçoam pessoas. Os seus gestos são gestos que destroem pessoas. Quantos pais estão espancando seus filhos? Filhos que entram na adolescência, meninas que tomam tapa no rosto, apanham nas pernas e ficam todas marcadas, e num dia de sol como o de hoje, vestem uma calça comprida muito fechada, para ninguém ver as marcas no seu corpo. Você está jorrando morte, através dos seus gestos. Deus é capaz de mudar pessoas assim.
Deus é capaz de transformar o coração daquela menina de 30 anos, que não fala com o seu pai há 16, e ele já teve 2 infartos, mas ela não fala com ele. Deus é capaz de transformar a vida de gente amarga, de gente estéril. Deus é capaz. E esse texto que fala de água, não tem como não fazer uma conexão com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, porque o Evangelho de João tem um texto maravilhoso que diz assim: mas quem beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é aquele que tem essa água da vida, essa água que transforma pessoas, de dentro para fora, essa água que cura a esterilidade existencial de muita gente, que anda pelo chão da vida, sem saber que o sentido da vida está em Jesus. Há muita gente que está sedenta, de uma água que o H2O não consegue suprir. Há muita gente que está sedenta de uma água que transforme a sua vida, e só Jesus tem essa água da vida, que transforma a gente amarga e estéril, em gente que se transforma num manancial de águas vivas, que abençoam pessoas. Acredite, Jesus tem esse poder, e esse é o testemunho de João. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Assim como a fonte natural de Jericó foi transformada pelo poder de Deus, e existe até hoje, dando água com qualidade, Jesus continua transformando a vida de gente amarga e estéril, transformando essas pessoas num manancial de águas vivas. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi na minha adolescência, não lembro com quem, mas ela diz assim: a vida com Cristo é uma esperança sem fim. A vida com Cristo é uma esperança sem fim, mas a vida sem Cristo é o fim da esperança. A vida sem Cristo, sem a água da vida, é o fim da esperança. Esse texto de João é muito claro, e se você está aqui e nos visita hoje, você é bem-vindo. E se você não tem certeza que Jesus é o dono e proprietário da sua vida, se você não tem certeza, se você já experimentou essa água da vida que muda a vida da gente de dentro para fora, queria lembrar para você que essa palavra é uma palavra digna de toda confiança. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem vida aqui na eternidade. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem vida nem aqui e nem na eternidade. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a possibilidade de viver uma vida saudável, não uma vida de aparência, não uma felicidade de Instagram. Você tem uma felicidade com F maiúsculo, uma felicidade que enfrenta dias ruins, dias maus, mas que sabe que em todos os dias ruins, dias maus, nós temos a companhia de Jesus, que pode fazer milagres e transformar a situação. Só Jesus de Nazaré pode fazer isso. Eu quero pensar com você na última pergunta dessa noite. Qual é o conteúdo que emana da sua vida? Da sua vida está jorrando uma água que produz vida na vida das pessoas que te cercam? Ou da sua vida está jorrando morte? Porque você é uma pessoa amarga, infeliz,
estéril. Pior do que ser uma mulher que tem esterilidade do ponto de vista físico, é ser uma pessoa, um ser humano, que tem esterilidade do ponto de vista existencial. Porque uma mulher que não pode gerar filhos, ela tem vida dentro dela, ela abençoa pessoas, ela adota pessoas, ela tem um sobrinho, ela adota as pessoas, ela é mãe. Mas uma pessoa que tem esterilidade existencial, que vive ferindo pessoas, que é um poço que só jorra morte, é alguém que ninguém consegue conviver, que deixa um rastro de destruição e morte. Onde ela pisa, onde ele pisa, não nasce nem erva daninha. É uma vida abortiva. Talvez você que me ouve aqui, e que me ouve em casa, talvez a situação da cidade de Jericó descreva com fidelidade a sua situação. Aparenta ter uma vida saudável, é uma pessoa bonita, tem instrução, tem dinheiro, mas você é refém de decisões erradas, de escolhas erradas que você fez. Por isso a culpa te consome, o remorso te aprisiona, e a sua vida não sai do lugar. Você precisa de Jesus, desse que tem essa água da vida, que sacia a nossa fome e a nossa sede de existir. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde você está, e eu quero fazer um convite para você orar comigo, onde você estiver. E se você se identifica com alguma coisa que a palavra falou no seu coração hoje, clame a Jesus. As pessoas foram procurar Eliseu, hoje a gente pode procurar Jesus, Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele está aqui. Ele pode ouvir o clamor do seu coração, Ele pode ouvir uma súplica do seu coração agora. Clame a Jesus. Jesus, olha, meu casamento está morrendo, porque eu sou um portador da morte nos meus atos. Eu estou jorrando morte. A minha vida, aparentemente é linda, mas eu sou estéril, eu não gero vida. Eu sou infeliz. Fala com Jesus agora. Leva isso para Jesus agora. E diz para Jesus em oração: Senhor, eu preciso de Ti, como dono e proprietário da minha vida. Porque a minha vida precisa jorrar vida, essa vida que o Senhor pode dar. Fale com Jesus agora. Vamos orar? Pai querido, nós clamamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa completar a palavra desta noite, aplicando no coração de cada pessoa que está ouvindo agora, aqui no templo, na nossa transmissão online, ao vivo, aquelas que ouvirão essa palavra durante a semana. Fala a esses corações, Senhor, e o meu desejo é que cada um de nós esteja clamando: Jesus, me ajuda. Jesus, purifica a minha vida amarga. Jesus, purifica a minha vida estéril. Jesus, faça que a minha vida jorre vida. Não quero mais jorrar morte. Eu não quero viver uma vida existencialmente estéril, Senhor. Em nome de Jesus, entra no meu coração, governa a minha vida, dirige os meus passos. Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra, porque a Tua palavra tem uma resposta para a causa dos meus problemas. Oh Deus querido, fala aos nossos corações e nos dá a humildade de buscar Jesus de Nazaré. Que bom que Jesus nos ama. Não sei por que o Senhor nos ama,
porque nós somos tão pecadores. Mas diante do seu amor a gente só fica contrito e gratos. Obrigado, Jesus. Não sei porque logo nós, o Senhor, foi despertar esse amor eterno. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor não rejeita aqueles que te buscam, aqueles que clamam a tua ajuda. O Senhor jamais vira a face. Transforma a nossa vida num manancial de águas vivas. Bondosamente nós pedimos isso, oramos por isso, no nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço em quem está perto de você. Diga para ele que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.